Acelera, corredor, tudo bem com você? Eu sou Diego Pereira, você está no Trampo e Treino e hoje nós vamos falar tudo sobre a São Silvestre, tudo que aconteceu na última São Silvestre. Eu vou dar uma desabafada aqui, na verdade eu vou representar o que muita gente tem me dito nas redes sociais e talvez não tenha voz aí para repercutir. Vamos conversar um pouquinho, talvez esse vídeo seja um pouco polêmico, talvez muita gente não concorde com o que eu vou falar, e talvez muita gente concorde. Então pode deixar aí nos comentários, já vai colocando nos comentários, tá? Se você concorda, quais são os pontos aí que você gostaria de frisar também sobre a São Silvestre, que eu acho que é importante a gente ter esse diálogo, tá? Essa conversinha, que eu acho interessante a gente avançar um pouquinho sobre isso. Antes, também quero deixar aqui minhas redes sociais, Acelera Diego lá no Instagram, também tem o Trampo em Treino lá no Instagram, que é aí a novo canal, né, deste novo canal de comunicação deste canal do YouTube aqui, né, para poder reverberar um pouco mais a nossa voz. Beleza? Então, segue lá e já deixa seu like, se inscreve no canal se você não fez isso aqui ainda, ajuda a gente aí, estamos chegando em 1000 inscritos, vamos monetizar logo isso aqui para poder dar um gás melhor aí pra gente, né, continuar trabalhando e fazendo o que a gente gosta de fazer aqui. Beleza? Bem, acho que primeiro a gente pode começar falando sobre a história da São Silvestre. Nós estamos dizendo de uma corrida de rua que tem 97 edições. São 98 anos de vida, sendo que em 2020 ela não ocorreu, né, devido à pandemia e tudo isso que a gente já sabe. 97 edições, é uma corrida, é a mais tradicional do Brasil, a maior corrida do Brasil em termos de participantes, apesar, né, desse número não ser exatamente muito transparente, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas é uma prova aí que já passou por diversos percursos diferentes, inclusive diversos horários diferentes. Ela já começou de noite, quando ela começou ela era realizada à meia-noite, né? Então era exatamente a prova que dava ali, na meia-noite, ano novo, pá, tum! Então largava, e aí foi mudando, depois foi pro período da tarde, depois ela era até no meio, um pouquinho mais tarde ali, no período da manhã, mas um pouquinho mais tarde, passava ali junto com o Esporte Espetacular, né? Largava 9h30 e tal, agora tem largado aí um pouco mais cedo. E estabeleceu-se um percurso de 15 quilômetros, largando da Paulista, chegando na Paulista. Tá? Então é uma prova que tem muita história, que tem muita tradição, uma prova que precisa ser respeitada, uma prova que muita gente diz no Brasil que se você não corre esta prova, você não é corredor. Né? E eu tenho uma relação muito legal com essa prova, eu sou um cara apaixonado por esporte, né? De esporte em diversas, seja ele qual modalidade for, cresci acompanhando esporte e cresci acompanhando a São Silvestre. Eu lembro que quando eu tinha aí meus 12 para 13 anos, né, eu comecei a treinar num parque que eu tenho próximo da minha casa para querer correr a São Silvestre. Não consegui, desisti na época, não lembro porquê, eu jogava futsal na época. Então, eu já tinha lá antigamente essa vontade, né, de correr a São Silvestre, sempre sonhei em disputar essa prova. No primeiro ano que eu comecei a correr em 2015, né, eu tenho aí 8 anos de corrida, 8 para 9 anos de corrida. No primeiro ano eu fiz questão de participar da São Silvestre, então é aquele sonho mesmo de corredor, de querer disputar essa prova especial. Então eu, assim como a grande maioria de vocês, tenho a São Silvestre como uma prova-alvo logo no início da corrida e tenho um carinho muito especial por essa prova. Não tenho como negar, né? Porque talvez por ela ser a prova mais representativa, talvez por ela passar na televisão, talvez porque quando eu não era corredor eu não conhecia outras provas, apesar de quando eu era criança passavam outras provas, passava a meia maratona da cidade do Rio, passava a meia maratona internacional de São Paulo, essas provas passavam na Globo também, tá? E hoje não passam mais, tá? Vamos lá, outra coisa que é interessante, sempre sonhei em correr essa prova e já corri 4 vezes essa prova. Eu corri em 2015, depois voltei a correr em 2018, 2019, 20 não teve, 21 eu não estava em São Paulo, corri em 22, né? Então, 4 vezes que eu corri esta prova. Em 2015 eu corri um pouquinho, né, buscando aí um tempo, tal, eu corria um pouco mais forte e tal, né, tentava levar um pouco mais sério a coisa, e os últimos anos depois foi mais brincando aí que eu corri a São Silvestre. Pelo tamanho da prova, gente, pelo tamanho da organização, pelo tamanho da complexidade de se fazer essa prova no coração de São Paulo, né, na Avenida Paulista, é óbvio que é uma prova difícil de se organizar, é óbvio que é uma prova que tem uma complexidade muito grande, né? Então, a gente tem sim que colocar os parênteses, né? Tem que colocar aí as ressalvas, mas não podem ser
tiradas as responsabilidades que se dão, porque nós temos grandes provas em todos os lugares do mundo. Né? Nós temos provas que passam nas principais avenidas de Nova York, de Londres, de Paris, né? E temos a São Silvestre que passa aí, né, na principal avenida de São Paulo. Então, se existem em todos os lugares do mundo, em diversos lugares do mundo, existe aqui em São Paulo também. E ela precisa ser bem organizada, apesar de sim existir dificuldades nessa organização. Né? Existe uma lenda de que todo corredor deve fazer a São Silvestre. Todo corredor deve fazer? Não sei. É muito particular isso. Eu gosto de fazer a São Silvestre, eu acho interessante, eu gosto de fechar o ano com essa prova, eu gosto do clima de confraternização, do clima de festa, do clima de alegria. A gente tenta correr forte, tenta se dedicar tanto nos treinos durante o ano todo, e a São Silvestre ela é uma festa realmente. Mas eu acho muita falta de noção das pessoas, né? Tratarem a São Silvestre como a única prova que, de fato, carimba a pessoa como corredor ou não. E isso tem acontecido, né? Seja por outros corredores, seja pelas pessoas que não são corredoras. E aí cabe a nós, corredores, educar essa galera. Né? Cabe a nós, corredores, educarmos e demonstrarmos qual a real importância que cada coisa tem. Né? Então, tem gente que tem meias maratonas, tem gente que tem maratonas, ultramaratona e nunca correu a São Silvestre e ainda é discriminado por aí. Acho que as coisas precisam ter o seu peso determinado. Né? Uma coisa que é interessante também é que a gente costuma dizer assim, São Silvestre não é uma prova para correr, não é uma prova para tempo, é impossível correr a São Silvestre. Isso é uma mentira, uma grande mentira. Né? É possível sim correr a São Silvestre, é possível sim fazer tempo na São Silvestre. E você não precisa chegar lá às 5 horas da manhã, não precisa chegar 3 horas antes. Se você chegar em torno de 1 hora e 15 antes, você já consegue ficar ali, se não na faixa, pelo menos com 2, 3, 4 pessoas no máximo na sua frente. É possível sim, dentro do primeiro pelotão. Além da possibilidade de você pagar um pouco mais, bastante mais, e largar no pelotão premium, né? Mas eu nem estou dizendo sobre isso, estou falando, chega 1 hora antes, 1 hora e pouquinho antes, né? Já vai no banheiro, faz tudo que tiver que fazer antes. Sim, vai ter um desgaste de você não conseguir aquecer, vai ter um desgaste de ficar de pé um pouquinho apertado ali durante 1 hora, mas também ali na frente ainda assim vai ser um clima de confraternização, de alegria, e você leva isso na boa, se você quiser correr, né? Se quiser correr, então 1 hora antes, chega ali e vive isso. Né? Questão da gente ainda, tem muita gente que diz, já encheu o saco isso de nós ficarmos tratando a São Silvestre como maratona, toda hora fica se falando sobre maratona, né? Todo mundo já sabe que não é maratona, chega, já deu essa questão do meme da maratona. Gente, não deu. Sabe por que não deu? Porque, na verdade, não é que nós, falamos da São Silvestre, maratona de São Silvestre, de forma irônica ou de forma como se as pessoas não soubessem de fato que ela não é uma maratona. Primeiro que grande parte das pessoas não sabem mesmo. Não sabem nem a diferença de maratona e corrida. Né? Porque eu já cansei de ouvir as pessoas me perguntarem assim, isso corriqueiramente, né? Você corre maratonas? Né? Quantos quilômetros tem a prova que você vai fazer? Né? De quantos quilômetros é a maratona que você vai fazer? Então isso é um ponto, as pessoas não sabem mesmo. Só que, quem deveria saber? A mídia. E já houveram diversos erros na mídia, né? Chamando a São Silvestre de maratona. Então, quando nós, influenciadores, quando nós, youtubers, quando essa galera chama a São Silvestre de maratona, nós estamos, na verdade, fazendo um grande protesto. Né? Nós estamos, na verdade, demonstrando para essa grande mídia, demonstrando para esses meios de comunicação de que a corrida de rua hoje, que talvez seja o maior esporte do Brasil hoje em número de praticantes, talvez o esporte que mais cresça no Brasil em número de praticantes, de que a corrida de rua ela deve ser tratada com respeito, de que a corrida de rua ela tem categorias, de que a corrida de rua ela tem modalidades, de que ela tem distâncias, de que ela tem nomenclaturas e de que eles precisam aprender para que tratem com responsabilidade, para que tratem com o devido respeito, né, que nós corredores, nós um grande público consumidor de materiais esportivos, de marcas e de provas e de diversas questões ligadas aí, né, financeiramente falando, de que nós merecemos. Tá? Então, é extremamente necessário, sim, ainda falarmos de maratona, claro, deixando claro de que isso é um protesto, de que isso é irônico,
de que nós conhecemos a nossa modalidade esportiva, mas de que eles também precisam conhecer e tratar com o devido respeito isso, tá? Vamos falar aí agora de umas questões aí que são tão importantes quanto, né, com relação a esta prova específica deste ano. Valor da inscrição. O valor da inscrição foi R$230 e toda vez que sai o valor da inscrição, ele tem crescido em torno de R$20 ao ano, né? Toda vez que sai o valor da inscrição da São Silvestre é o mesmo burburinho, é a mesma coisa, de que está muito caro, de que é um absurdo, de que tem que juntar o dinheiro o ano inteiro, de que é... Mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Toda vez esgota, toda vez é lotação. Gente, vamos lá. Primeiro, tá? R$230 é um valor caro? É um valor caro, ok? Só que nós temos diversas provas todos os meses no estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, em outros estados do Brasil, que cobram ainda mais caro por provas. Tem inscrição de corridas em São Paulo de R$250 a R$300. E não é uma nem duas, tem um monte durante o ano. Então a São Silvestre, ela nada mais está dentro do padrão que se cobra por aí. Valor da inscrição, estou falando do valor da inscrição, tá? Não estou falando do que vem agregado dentro disso, ok? Então o valor da inscrição, eu acho que está na hora da gente parar de encher o saco com relação ao valor da inscrição. Quer fazer a prova, faz. Não quer, não faz. Quer fazer a prova e não tem grana? Começa a juntar grana em janeiro, R$20 por mês, chegando em dezembro você faz a prova, né? Então, dá para fazer, tá? Outra questão agora que eu acho que é extremamente importante. Eu sou um profissional de gestão, né? Vocês estão vendo aqui, trampo e treino. Eu estou literalmente no trampo hoje, porque eu estou no intervalo de almoço para gravar esse vídeo para vocês. Sou profissional de gestão, sou executivo da área de gestão, mas também tenho formação na área de marketing, foi onde eu comecei. O que eu acho de verdade é que a marca São Silvestre, a prova São Silvestre, ela é extremamente desvalorizada pelos próprios gestores e proprietários e organizadores da prova e gestores da marca. Não conheço ninguém da ESCOM, não conheço ninguém da Globo, não conheço ninguém da Fundação Casper Libero, não conheço ninguém das organizações. Ponto. Não conheço ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém, não conheço ninguém, tá? Qual que é a questão principal aqui, gente? A questão principal é que nós temos uma marca que é gigante, uma marca que de corrida de rua é a marca talvez mais importante do Brasil, que é a marca São Silvestre, né? E essa marca, ela é subvalorizada porque essa marca não apresenta para os seus consumidores um cuidado, um feedback, um pós-compra, né? Uma experiência do consumidor que seja agradável, que nos gere o desejo de compra contínua. Estamos falando aí de mercado, estamos falando de gestão, tá? Temos desejo de fazer outras provas? Temos. Por quê? Porque a gente é corredor, a gente não vai pela lógica da coisa, ok? Vou dar alguns exemplos do quanto que a marca, do quanto que a São Silvestre, do quanto que os gestores eles não têm cuidado do seu público consumidor como talvez pudessem fazer. Primeiro, nós não temos dentro da São Silvestre, né, nós não tivemos ou tivemos chegando no final aí, né, uma marca, uma fornecedora oficial de material esportivo, uma patrocinadora oficial de material esportivo. Nós tivemos a Joma, que chegou, que fez o seu aporte, que tentou aí nas últimas semanas, né, colaborar de alguma forma com a prova, mas que talvez não tenha dado tempo de fazer a coisa acontecer. Mas, historicamente, nos últimos anos, a São Silvestre não tem uma patrocinadora esportiva, como tem, por exemplo, a Maratona do Rio, né, que tem todo o seu material esportivo, né, fornecido pela Adidas. Aí nós chegamos, por exemplo, ao cúmulo de não termos, além de não ter uma marca esportiva patrocinadora da prova, porque todas as grandes provas do mundo têm as suas grandes marcas esportivas, né? Apesar da Joma ter chegado no final e conseguido se apresentar como uma patrocinadora, nós temos uma camiseta nesse naipe aqui, né? Lisa, sem nenhuma marca esportiva, sem nenhum fornecedor esportivo, né? E uma camiseta que simplesmente não é de corrida. Né? A maior marca de corrida do Brasil, a maior expressão de corrida do Brasil, que é a São Silvestre, ela fornece no seu kit de R$230 uma camiseta que não é de corrida, uma camiseta de poliéster
Sendo que todos os corredores do Brasil e do mundo sabem que as camisetas de corrida elas são feitas de poliamida. Né? Então, essa camiseta transparente aqui de poliéster, né, que eu ainda fiz questão de colocar o meu arroba aqui, ó, Acelera Diego, essa camiseta aqui, que revoltou todo mundo na retirada de kit, deixou a pessoa revoltada, né, que ela é transparente, ela é quente, ela assa os mamilos, né? Essa camiseta não é de corrida. Então, caiu até a luz aqui, ó. Vamos lá, deixa eu arrumar aqui. Aqui vai ser assim mesmo, tá, gente? Sem edição. Então, essa camiseta não é de corrida, tá? Tanto, pessoal, nós temos aqui, claro que a Joma chegou pelo final, porque a Joma tá aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente consegue ver que tem aqui patrocinador esportivo da Joma, só que ela não é a fornecedora de material esportivo, tá? Vai ficar sem luz mesmo, tá? Não, vamos tentar a última vez. Nossa, mas tá muito forte aqui, né? Vamos tentar. Então, a Joma, ela patrocinou, mas ela não foi a fornecedora de material esportivo. Ou seja, uma prova desse tamanho não tem uma fornecedora de material esportivo para fornecer uma camiseta minimamente melhor do que isso daqui, que não é nenhuma camiseta de corrida, tá? Próximo tópico. Claramente, nós não vemos, né, esse carinho, esse trato com os corredores. Nós não vemos, então, uma disposição em tratar bem os corredores, tanto no antes, quanto no dia da retirada do kit, quanto na execução da prova, quanto no pós-prova. Nós tivemos aí uma retirada de kit bem ampla, muito bacana, uma expo grande. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ótimo. Aí você entra numa retirada de kit que você não tem um evento, você não tem palestras, você não tem um chamariz, você não tem ali uma praça de food trucks, você não tem um cuidado com as pessoas que estão indo lá consumir o seu produto. Se você tivesse uma praça de food trucks, se você tivesse palestras acontecendo naquele local, se você tivesse eventos acontecendo ali, que está reunindo gente do Brasil inteiro, está vindo gente do Brasil inteiro para essa prova, do mundo inteiro, pessoas de outros países, e nós não temos esse cuidado com os corredores. Né? Aí a gente tem essa camiseta no kit, né? A gente tem sim a diminuição da medalha. Tem gente falando por aí que a medalha não diminuiu. Sim, a medalha não diminuiu com relação ao ano passado, porque ano passado foi uma prova menor, uma prova reduzida, e que usaram como justificativa uma medalha menor. Mas eu tenho aqui a medalha de 2019, tá? 20 não teve, 21 foi menor porque teve menos gente. E eu tenho aqui a medalha desse ano. Então, além de ser uma medalha muito menor, é uma medalha que nem acabamento da bolinha vermelha, que nas últimas, sabe Deus quantas 30 edições, tem a bolinha vermelha, que é característica, nem a pintura foi feita. Não sei se foi feita às pressas, não sei se foi defeito de fabricação, não sei se o fornecedor vai ser cobrado por isso, mas nem a bolinha vermelha tem. Então, relaxo na medalha. Né? Porque a gente corre a São Silvestre sabendo que a medalha é grande. Ah, mas só corre por causa da medalha? Não corro por causa da medalha. Eu corro por causa da São Silvestre. Por causa do sonho de correr a São Silvestre. Mas a medalha, ela representa pra gente muita coisa. E vai representar para meus filhos, vai representar para muita gente. Então a medalha, sim, diminuiu, deixou a desejar. Outra questão, gente, lanche pós-prova. Qualquer provinha michuruca de 500 corredores, né, com todo respeito aos organizadores que fazem provas pequenas, michuruca é uma expressão aí, diferente de ter usado, mas, né, forma de falar. Qualquer provinha pequena de 500 corredores por aí, tem no mínimo maçã e banana no final da prova. No mínimo. Qualquer prova acima de 10 km tem Gatorade. A São Silvestre deu pra gente 3 torronezinhos. Não teve um Gatorade, não teve uma banana, não teve uma maçã. Se vocês pegaram, então me desculpa, porque eu não peguei. No meu kit não veio. Se não veio no de vocês, eu peço desculpa. No meu não veio. No meio da prova de 15 km não tinha nenhuma dessas outras questões aí, a não ser água. E todas as provas de 21 km que nós fazemos, tem banana, tem Gatorade, tem paçoquinha, tem um monte de coisa. Qual que é a grande diferença de uma de 21 para uma de 15? Tá ali próximo. No sol de 9h30 da manhã. Não sei. Né? Aí a gente termina a prova e tem um muro
na frente da prova, que todo mundo tem que se estreitar por um corredor, descobrir qual que é o caminho, por trás do MASP, um escadão atrás do MASP, que a gente demora quase 1 hora para conseguir de novo voltar para Paulista. Sendo que você poderia simplesmente continuar reto, como sempre foi todos os anos. Ah, mas foi fechado ali por causa dos pipocas. Porque senão, depois que largam, os pipocas entram. Meu querido, então tá bom, então deixa fechado. Depois que largou, depois de meia hora que largou, antes dos quenianos chegar, você abre um portão. Aquilo ali poderia ser um portão. Aquilo ali poderia ser uma divisória de ferro. É só puxar, né? Não custa nada. Não custa nada. Então vocês me desculpem aí o desabafo. Acho que eu me exalto às vezes. Não deveria, mas eu me exalto. Então, acho que isso mostra a falta de cuidado, de carinho com os corredores. Não tem uma atração na prova. Então, a gente faz aí, eu faço um monte de meia maratona, acho que eu fiz 6 ou 7 meias maratonas. Toda meia maratona que a gente faz, tem bandas no caminho, tem atrações, tem um monte de coisa que acontece no meio do caminho. O Silvestre não tem nada. Precisa? Talvez não, porque o próprio povo faz a festa, né? O próprio povo faz. Mas não tem. Não tem. Além de não ter, o que o povo faz, que foi a festa do quilômetro 41 lá, a própria polícia, não sei se é mando da organização ou não, isso não tô dizendo que foi, a própria polícia foi tirar o povo dali, que estava simplesmente fazendo uma festa numa rua que estava fechada. Eles não estavam fechando, atrapalhando o trânsito, porque a rua estava fechada, né? Então, estavam ali colaborando com a festa voluntariamente. Então, muito complicado isso também, tá? Com relação às pipocas, gente. Com relação às pipocas, eu vou tocar num assunto aqui muito delicado. Sou contra a pipoca? Sou contra a pipoca. Ponto. As pessoas não devem correr e usar um serviço que ela não pagou. Ponto. Tá, Diego é contra a pipoca, tá? Oficialmente eu sou contra a pipoca. Porém, eu, Diego, eu já corri uma vez a São Silvestre de pipoca. Lá em 2016, por exemplo, eu corri de pipoca. Por quê? Porque eu corri junto com um grupo que tinha algumas pessoas inscritas e eu queria incentivar essa galera a correr. Eu corri de pipoca. Porém, outras pessoas já correram tantas outras provas comigo porque eu insistia para essa pessoa ir pela primeira vez conhecer uma corrida e ela nunca esteve inscrita numa prova, ela nem corria, e eu insisti para ela ir conhecer a corrida de rua e ela foi de pipoca nessa primeira corrida de rua. Depois que ela foi de pipoca, ela se apaixonou pela corrida de rua, ela virou corredora e ela virou um consumidor de corridas de rua. Será que o pipoca é tão ruim assim? Será que para os próprios organizadores de corrida, o pipoca é tão ruim assim? Porque ele é pipoca naquela prova, mas a partir do momento que ele se apaixona, chega lá no final e não tem medalha, será que na próxima prova ele quer ser pipoca também? Ou ele se apaixonou e a partir dali ele se torna um consumidor do produto corrida de rua, se torna um atleta, se torna um esportiva, muda de vida, muda a qualidade de vida, emagrece e passa a ter mais saúde e tudo mais. Então acho que está na hora da gente refletir um pouquinho sobre essa questão do pipoca, tá? Radicalismo extremo aí pro meu gosto, tá? E vai ficar sem luz mesmo, porque uma hora eu aprendo a lidar com isso. Vamos lá, gente, vamos lá. Tá acabando aqui os pontos que eu coloquei, tá? Sei nem se vai pro ar isso, hein? Que eu tô me arrependendo já de tudo que eu tô falando. Transmissão, gente. As transmissões, elas focam sobretudo no masculino, né? Na elite. Nos primeiros 10 minutos só mostra a galera, mas trata o povão como povão, né? Então é só fantasia, só festa, e depois só a elite masculina. Feminino tem uns recortes ali, você nem mostra muitas vezes a feminina chegando, tá? O feminino chegando. Depois você mostra o masculino, ok, e acaba a prova. A gente não sabe quem chegou em sexto, sétimo, oitavo, a gente não sabe quem chegou. A gente não conhece o resultado da prova. A gente não tem ali uns 15, 20 minutos mostrando aqueles atletas amadores de elite que chegaram em 50, 60, 70, chegaram entre os 100 primeiros, 200 primeiros, que são gente que rala pra caramba, que faz a São Silvestre em menos de 1 hora, que treina pra caramba, que treina na USP, que treina nas assessorias, que não tem... Ignora esse povo, tá? Como foi feita, por exemplo, a transmissão lá do Corrida do Ar, do Sérgio Rocha, por exemplo, lá de Curitiba. Então a gente não tem... Isso é ignorado completamente na transmissão. Tá? Então, precisa entender, eu não estou dizendo que não tem que ter transmissão, tá? Quanto mais a corrida de rua tiver nas emissoras, melhor pra gente. Mas precisa ter um pouquinho mais de carinho também com os corredores nisso. Outra questão, não é divulgado o resultado, né? Qualquer corrida de rua no Brasil, termina a prova em meia hora, todo mundo sabe o resultado do primeiro ao último.
Eu entrei em todos os canais do YouTube, entrei em todos os Instagrams, entrei em site, entrei em tudo. No domingo, na segunda, na terça, para tentar descobrir em que posição tinham chego as pessoas que eu conheço. Que posição tinha chego o Léo, que tinha posição que tinha chego o pessoal que eu acompanho e não acha em lugar nenhum. Não sabe quantos concluintes teve a prova, né? Quantos concluintes tiveram a prova? 32 mil inscritos, tá. Quantos concluíram? 32 mil mesmo? Quantos? Qual foi o último? Que posição chegou o pessoal do Mania de Corrida? Né? Que foram os últimos que você diz, né? Eu acho que eles foram os últimos que fecharam a prova. Ninguém sabe, porque não é divulgado, né? Agora, gente, com todos esses problemas, é uma puta festa? É uma puta festa. É uma prova da hora? É uma prova da hora pra caramba. Eu faria de novo? Vou fazer de novo. Tá entendendo? A São Silvestre é muito da hora. Eu fiz a cobertura no canal, ficou muito louca. Eu gosto da São Silvestre, é uma puta prova. Uma prova da hora, uma prova que você que tá em qualquer lugar do Brasil, vem pra fazer a São Silvestre. Compensa, tem que vir fazer. Tem que vir fazer a São Silvestre, tá? Só que a organização e os proprietários da prova precisam ter mais cuidado com a própria marca. Eu tô dando o conselho de gestão aqui, né? Consultoria. Precisa ter cuidado com a marca. A São Silvestre pode ser tranquilamente uma das provas mais importantes do mundo, talvez. Né? Se tiverem um cuidado com a marca. Se cuidarem da marca, do consumidor, do pré, pós-venda, do momento da corrida. Né? Não teve show na Paulista, gente. Poderia ter durante a largada em silêncio, poderia ter a partir das 6 horas da manhã show, né? Poderia o período da tarde inteiro ali ter show, emendando com a virada, fazer um esquema com a prefeitura, não sei, poderia fazer várias atrações, mas não tem nada. Não tem nada. Tá? Então, obrigado pela atenção de vocês até aqui, acho que era isso que eu queria falar. Vou fazer de novo São Silvestre quantas vezes eu puder fazer. Quero fazer a São Silvestre ainda empurrando o carrinho do Gael, se Deus quiser. Quero fazer ano que vem com a minha esposa, com o Gael, quero fazer, né? E quero encontrar todos vocês lá de novo. Mas, acho que precisa sim de atenção nesses pontos, tá? Para a prova poder ganhar, de fato, o merecimento que ela tem, porque é uma puta prova, né? É uma prova muito legal, muito bacana. Então, vamos prestar atenção nisso aí, beleza? Valeu, obrigado por ter ficado até aqui. Eu duvido, não é possível que você ficou até aqui. Você não ficou até aqui. Se você ficou até aqui, você tem que dar o like. Óbvio que você tem que dar o like, né? Óbvio que você tem que se inscrever no canal. Você tem que, né? Pô, se você ficou até aqui, descreve aí. Deixa um comentário. Fiquei até o final. Deixa um comentário. Fiquei até o final, né? Que eu vou curtir, vou comentar com você, né? Porque, pô, você merece os meus aplausos aí. Quase meia hora de vídeo. Brigadão. Valeu. Grande beijo. Tchau, tchau.